Croácia fez história na Copa do Mundo e pela primeira vez vai chegar a uma final, né? No domingo agora, jogando contra a França, né? A França que é a franca favorita, assim como era a Inglaterra, né? Que ficou pelo meio do caminho agora. Então poderemos ter aí uma campeã inédita na Copa do Mundo de 2018, né? Eu particularmente vou torcer pela Croácia, né? Um time que faz parte aí desses países novos que surgiram nos últimos 20, 30 anos, né? E que também a conquista da Croácia vai ter uma representatividade muito maior além do futebol. Bom, gente, quero deixar aqui uns recadinhos para vocês. Hoje, daqui a pouquinho, às 18h30, o pessoal da PUESP, né, que Taubaté, está convidando para a roda de conversa sobre a conjuntura atual de Taubaté e do Brasil. Às 18h30, lá na Rua do Colégio, número 174, no Bom Conselho, né? Facinho. Próximo ali à Prefeitura, próximo ao Departamento de Comunicação da Unital. Amanhã, gente, nós temos a abertura do Festival Música e Literatura aqui em Taubaté. A professora Denise Marques, né, do Coral Voz, esteve semana passada aqui, trouxe as crianças para abrilhantar o nosso programa, né? E a partir da manhã, até o dia 21, se eu não me engano, não me falha a memória, 16 eventos estarão ocorrendo na cidade, em vários palcos, né? Tendo aí o Teatro Metrópole como principal, mas também terá uma apresentação lá no Colégio Edesa, né? Em outras áreas aqui de Taubaté, como também lá no museu, né? Na área de museus. Então você pode acessar lá Festival Música e Literatura de Taubaté, que você vai acompanhar toda a programação. Um abraço da professora Denise Marques, né? Há também amanhã, lá no Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, a pessoa da diretoria pediu para a gente ajudar a divulgar, né? Vai ter o debate público, saúde, assistência social e opressões, né? Então é a partir das 18h30 também, né? E quem está organizando integra, né, Movimento por uma Psicologia Coletiva. Um abraço também a Bruna Falheiros, que já esteve aqui no nosso programa falando sobre a loucura, né? Então, na Rua Europeus, número 98, na Chácara do Visconde, Sindicato dos Metalúrgicos, também é fácil de localizar. E o Eduardo Gomes também, que esteve aqui falando sobre o projeto Cine em Ação, está convidando toda a comunidade, né, principalmente os cinéfilos. Amanhã vai ter a exibição do filme Mulheres do Século XX, lá na Escola Proativa, né, que é onde é a série do projeto Cine em Ação, na Rua 4 de Março, número 465, Centro, e é a partir das 19 horas, né? Então você tem uma programação vasta entre hoje e amanhã aqui na nossa cidade. Bom, gente, essa semana é uma semana especial em que a gente comemora 28 anos de um importante documento para a sociedade brasileira. Esse documento chama-se Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós estamos aqui recebendo, né, novamente no nosso estúdio, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Taubaté, o CMDCA, né, como é conhecido, Igor Cauê de Souza Oliveira, que vai falar um pouco para a gente sobre o Estatuto, né, e sobre o que significa esse documento. Primeiramente, Igor, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham através da transmissão da TV Cidade, a todo munícipe, a todo cidadão taubatiano e também de outras cidades da região que nos acompanham nesse importante tema que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, Igor, para a gente começar, eu acho que a pergunta óbvia, né, é aquela: o que é o ECA, né? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Bom, o Estatuto da Criança e Adolescente ele é um conjunto de normas, vamos dizer assim, condensadas, né, em um único documento que vai tratar especificamente sobre as garantias de direitos fundamentais e direitos propriamente fundamentais, mas também algumas prerrogativas e deveres, formas e procedimentos da política de atendimento e proteção integral da criança e do adolescente. Esta legislação, que é a Lei 8.069
lá de 1990, que se completa agora dia 13 de julho os seus 28 anos, né, aí de existência, é uma legislação muito pertinente, e eu digo com propriedade de que é uma legislação mais importante criada após a Constituição Federal, em especial porque se desdobrou da Constituição Federal de 88 uma normativa de atendimento e consideração da criança e adolescente não mais como um objeto de manuseio da política pública, mas uma criança e um adolescente sujeitos de direitos. E a identidade quanto sujeito de direito trouxe aí um conjunto de prioridades, né? Prioridades essas que envolvem não só o setor público, que envolve só o setor judiciário, mas envolve a sociedade e a família nesse processo de desenvolvimento humano desses indivíduos de direito que são atendidos. O Estatuto, ele é muito taxativo ao dizer que quem é criança e adolescente? É criança aqueles de 0 até os 12 anos de idade completos, e acima de 12 anos aos 18 é o chamado adolescentes. Mas para situações específicas definidas em lei, como casos de jovem aprendiz, por exemplo, nós temos a abrangência do Estatuto até os 21 anos de idade. Então, o Estatuto, quando ele elenca esse grupo prioritário, nós estamos falando de um grupo que representa o futuro de uma nação, o futuro de um desenvolvimento de uma nação, ele está condensando prioridades da política pública, seja ela de atendimento, de proteção integral, respeitando sempre um critério chamado biopsicossocial, um critério em que relaciona a situação biológica da criança e adolescente, um critério psicológico do seu desenvolvimento e as suas relações sociais, do seio familiar ao seio social e comunitário. Você tocou num ponto interessante, que é com relação à criação da Constituição de 1988, né? Os especialistas, estudiosos da Constituição dizem que ela é uma das mais completas do mundo, né? E que inclusive tem até excesso de leis e de artigos em seu escopo, né? Tendo uma Constituição que ampara, né, pelo menos no papel, toda a sociedade, havia necessidade da criação desse Estatuto da Criança e Adolescente especificamente? Veja bem, o que aconteceu, o movimento do país todo, e esse não é um movimento só de jurista, mas um movimento criado pela sociedade civil em respeito à identidade do sujeito de direito criança e adolescente, foi que nós tínhamos antes da Constituição Federal uma normativa chamada Código de Menores. E esse Código de Menores, ele tratava de forma, uma ferramenta mais processual e também de forma taxativa, algumas abrangências que não se relacionavam à atualidade do direito que se buscava dentro do contexto de proteção integral de criança e adolescente. A Constituição Federal, muito embora traga ali uma legislação bem clara, ela ainda dependeu desse desdobramento para se tornar mais específico. Nós sempre falamos que são subsistemas constitucionais em que permite a gente discutir de forma condensada ali e única todos os instrumentos relacionados a determinado grupo coletivo. E esse grupo coletivo, crianças e adolescentes, passou então a ser discutido nesse único documento. E qual a importância disso tudo? Além propriamente da normatividade, a gente está trabalhando no principal papel que o Estatuto tem, que é a mutação social. A mutação, ou seja, do entendimento, a mudança de entendimento e interpretação desses sujeitos de direito, seus papéis na sociedade e a importância da garantia e proteção integral, visando a garantir aquilo que a Constituição fala, a dignidade da pessoa humana, visando a segurança jurídica, visando o desenvolvimento saudável das próximas gerações. E para isso acontecer, precisou-se sim de um diploma como o Estatuto, para que nós possamos ter programas políticos, pedagógicos, sociais e legais, além de instrumentos jurídicos processuais, para o quê? Para se tornar possível aquilo que a gente chama de direitos humanos de crianças e adolescentes. E direitos também com chamada conjuntura de deveres, que vai ser abordado no Estatuto especificamente sobre a medida socioeducativa. Mas, no contexto geral, nós evoluímos não por conta de uma evolução jurídica, de sairmos do Estatuto de Menores, que essa palavra até foi extinta do meio jurídico, o menor, mas passa a ser tratado agora criança e adolescente enquanto sujeito. Esse é o primeiro ponto. Então, por isso que houve-se esse desdobramento.
Principalmente porque, para trazer identidade. Quando a gente fala de Constituição Federal, nós temos que ter claro que ali há um conteúdo de uma carta dogmática em que se carrega valores. Valores sociais, valores éticos, valores morais. Esses valores sociais e constitucionais e jurídicos que vão se interligar em um ponto principal, que é a dignidade da pessoa humana, ele se divide entre direitos fundamentais, por exemplo, direito à saúde, direito à educação, ao transporte, ao meio ambiente saudável, e garantias fundamentais. O que são essas garantias fundamentais? Seriam exatamente a forma de instrumentalizar para que isso acontecesse no meio público, no meio da sociedade, na sua casa, na sua família. Essa instrumentalidade, ela tem que ser especificada. Então, para se ter uma garantia fundamental ao transporte, precisa haver uma discussão sobre a normativa do transporte. Para se ter uma garantia fundamental bem estruturada para a educação, precisa haver uma legislação específica dentro desse contexto, instrumentalizando quais são as prioridades, quais não são e o que a gente quer de futuro para o país. E o Estatuto, ele é hoje no mundo todo conhecido como uma das melhores cartas políticas, constitucionais e jurídica para se tratar de um grupo coletivo, que é a criança e o adolescente. Bom, Igor, esse documento, né, ele elencou as prioridades com relação à criança, adolescente, ao público infanto-juvenil, né? Você pode destacar para a gente quais são as principais? Parece que tem até uns 10 mandamentos, né, que são aí, ó, os mandamentos da criança e do adolescente com relação aos direitos. Evidentemente que com a construção da Constituição Federal, lá no artigo 227, quando fala de um contexto de participação social, o Estatuto foi criado a partir de uma base de discussão social. E esse é o primeiro ponto, a democracia da construção desse Estatuto. Foi dialogada com a sociedade. E dentro desse contexto entra exatamente esses mandamentos constitucionais que foram se desdobrados no Estatuto propriamente, que trata de um dever ser, um dever social, um dever moral, um dever político, um dever público que todos devem encarar. E aí tem lá no artigo 4º que fala assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, quando a gente trata desses deveres, esses deveres de cunho social, político e programados para com a criança e o adolescente, são deveres que vai abranger esse critério do desenvolvimento humano dessas crianças ao longo do seu passar, para que cheguem na fase adulta e aí na maioridade possuindo cidadania, capacidade de empoderamento, protagonismo, capacidades de se envolver com o contexto social e cuidar dessa nossa sociedade projetada para o futuro. Então, se assim pode dizer que existe mandamentos propriamente do Estatuto da Criança, esses são os principais, que estabelece aí um conjunto básico para que se possa ter um país melhor, para que se possa ter uma sociedade melhor. Bom, os direitos, né, onde há direito, há também a necessidade de ter os deveres, né, para que sejam estabelecidos esses direitos, né? Quais são os principais deveres relacionados à criança e adolescente, né, que esse público teria que cumprir junto à sociedade, que você pode destacar para a gente? Muito bem, quando a gente trata de deveres, e aí o Estatuto ele é bem claro ao dizer que uma vez que houve a violação de normas interpretadas como Código Penal, de infrações penais descritas em Lei de Contravenções Penais, a gente trata no adolescente não mais como aquele que vai cumprir pena, porque não existe isso no mundo da criança e do adolescente. Existem medidas socioeducativas. E essas medidas trazem alguns deveres, que são elencadas como a obrigação de reparar o dano, a liberdade assistida, a advertência, são deveres de observância das normas e regulamentos gerais, deveres como, por exemplo, deveres de respeito mútuo e convivência familiar, comunitária, deveres como respeito à vida do próximo, deveres esses que estão já elencados em diversos outros diplomas legais. Mais especificamente, quando tratamos de estatuto, nós estamos falando de deveres da criança e do adolescente, no sentido assim, deveres deles, de uma vez que houve violação de algum direito de terceiro, que eles devem reparar de forma adequada. E esta reparação de forma adequada, ela tem que ter um cunho educativo
normativo, um cunho em que essa medida que foi estabelecida faz com que gere a reflexão para a mudança comportamental. Então, o dever de criança e adolescente não existe rol taxativo. O que existe é uma observância acerca de que atos entendidos como indevidos na sociedade, sejam eles descritos por leis penais ou por contravenções penais, e que são praticados por crianças ou adolescentes, devem ser observados de forma jurídica dentro do critério de medidas socioeducativas. E essas medidas prevêem, então, formas de reconduzir essa situação a fim de que haja uma compreensão e melhoramento dessa condição que a criança se expôs, ou adolescente. Vamos dar exemplos práticos com relação a essa questão dos deveres da criança e adolescente, para que o nosso telespectador possa, né, visualizar essa situação, né? Quando por exemplo, que o adolescente ele entra numa medida socioeducativa, e quais são esses tipos de medidas socioeducativas existentes? Vamos lá, é importante assim, a gente sempre tomar por referência o Estatuto, né? O Estatuto fala que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Como crime, exemplo, crime é aqueles previstos no Código Penal. É o crime de roubo, o crime de furto, que subtrair coisa alheia móvel de terceiro mediante ameaça ou através de subtração ou de forma omissa, enfim, diversos crimes, crime de homicídio, crime de tráfico, enfim, todas essas normativas, quando fala de crime, pode ser aplicado à criança e adolescente não como a espécie crime, mas como uma conduta infracional, uma medida em que ele cometeu um ato que está em desacordo a uma normativa maior, que é o Código Penal. Essa conduta é tratada com medida socioeducativa. O outro exemplo, contravenção penal. Contravenção penal são os chamados de menor potencial ofensivo, ou seja, o ato, por exemplo, de vandalismo é uma contravenção penal. Então, a existência dessas medidas que existem no meio do adulto também são extensivas à criança e adolescente quando ela pratica, mas não interpretadas com as punições existentes nesses códigos e nessas normativas punitivas que existem para os adultos. Existe para criança e adolescente as medidas socioeducativas. O próprio artigo 112 do ECA fala quais são as medidas. As medidas são as medidas de advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a inserção ao regime de semi-liberdade, a internação em estabelecimento educacional. Veja que essas medidas elas não ocorrem de forma aleatória. E aí é muito importante que todos possamos entender por que essas medidas foram elencadas dessa forma, da advertência à medida de internação. Porque há uma intenção embutida na legislação, que a gente chama de valoração deontológica, os fins que se buscou com essa letra da lei, para que as pessoas e a quem está aplicando, o juiz, o Estado, o juiz que aplica o juiz da infância e juventude, junto com o Ministério Público, possa compreender, no momento que se identificou um ato que é tido de forma ilegal, praticado por criança e adolescente, que nós temos fase para que chegue ao medida de internação. Exemplo, nós temos que começar lá na advertência. Primeiro, não assimilou a advertência. Passamos então para medidas de obrigação, talvez, de reparar o dano. Como que é feita essa advertência? Verbal, por escrito, como que é? Quem faz essa advertência? Muitas das vezes as práticas, quando é ocorrida a advertência, ela é realizada mediante a autoridade judiciária, podendo ser o juiz ou o próprio promotor da vara da infância e juventude, sobre a responsabilidade dos pais ou responsáveis do adolescente e, na ausência desses, do próprio conselho tutelar. E aí é feita então essa medida de advertência de forma oral e também uma advertência por escrito. Isso vai depender de acordo com a gravidade e o contexto da criança e adolescente se envolveu ali. Lembrando que criança e adolescente não se basta a gente punir, nós temos que tratar de um contexto de educação, reconduzir essa situação para que ele possa encarar isso como uma lição e aí entender que existe um outro processo, que é a continuidade do seu desenvolvimento humano. Bom, você citou já alguns entes responsáveis aí pela aplicação, né, da legislação determinada pelo ECA, que é o judiciário através do juizado, né? Mas quais são os demais entes que você pode elencar para a gente responsáveis pelas garantias dos direitos da criança e adolescente e também pelo cumprimento dos deveres?
Essa pergunta é super pertinente porque ela está em consonância exatamente com aquilo que eu havia dito no início, que é dever do Estado, ou seja, do Estado, da sua conjuntura de forma geral, é dever da sociedade, da comunidade, da família, garantir a proteção integral e garantir o atendimento absoluto e prioritário à criança e adolescente. Então ali nós já temos um primeiro de forma global, quem são os agentes. Mas o Estatuto trata de agentes específicos. Um exemplo, o Conselho Tutelar, lá responsável por fazer a tutela dessas crianças e adolescentes quando estão expostas a situações de violação de direito, uma vez identificado na sua cidade, no seu bairro, na sua casa, ou até mesmo da escola, uma violação contra um direito de saúde, educação, meio ambiente, transporte, direito a desenvolvimento humano, ao direito de convivência familiar. Uma vez que foi violado isso de alguma forma, violado, por exemplo, o direito sexual da criança e adolescente, aí é entrada acionada o Conselho Tutelar de forma a substituir naquele momento provisório os pais ou o responsável, para que ele possa então ser conduzido para a autoridade judiciária competente para que se tome as medidas cabíveis, ou até mesmo sem precisar conduzir para a autoridade judiciária, ser referenciado para os serviços da assistência social e psicologia no município. O CRAS, que é o Centro de Referência Assistente Social, o CRES, o Centro de Referência Especializado da Assistente Social. Há outros agentes prioritários nesse atendimento. Além do Conselho Tutelar, que pega já a demanda, aquela demanda criada através dos sistemas de violações contra criança e adolescente, esses sistemas que eu falo é um sistema de violação conjunta social, em que uma vez que é praticado algum ato contra o direito da criança e adolescente. Existem instituições como o Conselho Municipal, a qual eu represento, que é uma instituição responsável pela política e desenvolvimento dessa política pública de proteção e de promoção de direitos e garantias de direitos de criança e adolescente. Existe também o papel do Ministério Público Estadual e também o Ministério Público Federal em determinados assuntos para tratar sobre criança e adolescente. Há também o papel da Defensoria Pública especializada na infância, da Justiça da Infância e Juventude, os delegados da Infância e Juventude, delegados esses constituídos da Polícia Civil em delegacias especializadas, que, diga de passagem, Taubaté não tem ainda e precisava haver. Mas nós precisamos ainda caminhar. Existem outras instituições, por exemplo, o setor técnico do Tribunal de Justiça, em que envolve psicólogos, assistentes sociais, para fazer escutativa, para promover alguns acompanhamentos, medidas de acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, por exemplo, núcleo de acolhimento de adolescentes, casa transitória onde fica criança lá até 11 anos de idade, enfim, são um conjunto de uma rede que são responsáveis propriamente por crianças e adolescentes. Mas há também, do outro lado, as organizações da sociedade civil, que são entidades promotoras do direito da criança e adolescente, direito esse que estão previstos no ECA. E essas entidades, quando estabelecem parcerias ou desenvolvem qualquer atividade com criança e adolescente, elas estão dentro desse meio social, dessa rede de pessoas e de agentes públicos ou particulares que tratam da promoção do Estatuto da Criança e Adolescente. Existe, além disso ainda, os conselhos estaduais dos direitos da criança e adolescente, o Conselho Nacional, enfim, são todo um conjunto de atores. Mas o principal dos atores é o pai, a mãe, é o responsável, é a família, é a sociedade tomar conta propriamente dos seus indivíduos, sujeitos de direitos. E mais, o poder público instrumentalizar essa política pública através da efetividade dessas garantias absolutas. Bom, você citou aí o papel do Conselho Tutelar, como que esse Conselho trabalha, como que ele funciona, né? E qual a diferença aí para quem está em casa poder identificar entre o Conselho Tutelar e o CMDCA especificamente, né? Essa pergunta também é muito pertinente, a gente precisa entender, o Conselho Tutelar, ele é o órgão específico criado pela legislação municipal para que haja nele a expressão do processo reativo contra a violação de direitos da criança e adolescente. Ele é o papel dele de promover, por exemplo, alguns cuidados como acolhimento institucional, quando necessário, verificação in loco, ou seja, dentro do local onde está ocorrendo a situação de violação de direito,
é responsável também por exemplo, de determinar guarda provisória quando a criança se encontra em uma situação de conflito familiar e não foi definido pela justiça e dentro de um contexto geral que houve ali algum tipo de violação, estabelecer uma guarda provisória. É papel do Conselho Tutelar atender a família na casa dela, acompanhar, fazer referência e principalmente encaminhar para os órgãos públicos competentes essas demandas específicas. É papel do Conselho atender na sua sede, utilizar-se do plantão. 24 horas existe um telefone de plantão para que possa ser entrado em contato, uma vez que se você, munícipe, encontrou alguma criança ou adolescente sendo ou objeto de abuso e exploração ou sendo violada provavelmente o seu direito de uma forma geral, ou tem dúvidas sobre alguma atuação de pai e mãe ou sobre a sociedade de um modo geral, o Conselho Tutelar é o responsável de forma imediata para que se tenha essa demanda. A diferença do Conselho Tutelar para o Conselho Municipal é que o Conselho Municipal trata não propriamente de contato com a criança e adolescente, mas da política pública que vai estruturar todo esse controle de desenvolvimento do atendimento da criança e adolescente. Nós somos parceiros, como assim definiu a lei, e esta parceria é estabelecida através de uma hierarquia vinda do CONDECA, que é o Conselho Estadual, que determina, junto com o CONANDA, que é o Conselho Nacional, normativas em que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ele delibera, ele formula, ele vai garantir e ainda gerir os fundos municipais dos direitos da criança e adolescente, vai cadastrar entidades, ele vai permitir a fiscalização dos órgãos públicos e também do próprio Conselho Tutelar para que haja ali um cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, o Conselho Municipal, que é um órgão de representatividade da sociedade civil e poder público de forma conjunta, atua especificamente na formulação das prioridades da política pública de atendimento, que inclui Fundo Municipal, Conselho Tutelar e também o próprio Conselho do CMDCA no município, o Conselho Tutelar é responsável pela execução desta política pública de forma reativa quando há violação do direito da criança e adolescente. Nesses 28 anos de existência do ECA, quais foram os principais avanços que você pode destacar, né? Que antes do ECA era praticamente impossível de acontecer e com a execução do ECA, a realização do ECA, ele passou a acontecer e mudou a sociedade. Eu sempre falo que para que nós possamos ter uma normativa como o grau de um conselho, de um estatuto da criança e adolescente, a gente precisa passar por mudanças culturais. É romper paradigmas, é tratar então o primeiro ponto, como havia dito inicialmente, que criança e adolescente ela não mais é simplesmente um objeto da política pública, mas ela é um sujeito previsto ter direitos. Então esse é o principal avanço que se tem. Além disso, existem avanços normativos. O exemplo, nós estivemos então estabelecido por um código a justiça especializada da criança e adolescente. Justiça essa que contém ali equipamentos e condições de atender essa demanda específica. Nós também estivemos normativamente e aí legalmente, ou seja, escrito no texto da lei, aquilo que fala das proteções individuais, as proteções coletivas, a elencação das prioridades do atendimento, a elencação dos deveres sociais para com as crianças e adolescentes, as prioridades de forma de atendimento, como deve atender a criança e adolescente. E esta forma de como deve se atender ou como encarar as demandas que vêm a esse público, elas são previstas também no Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, de uma forma holística, multidisciplinar, ou seja, de várias formas, o desenvolvimento da criança, que ele acaba sendo mais completo quando se há uma proteção integral desses direitos previstos no ECA. Consequentemente, a forma de proteger isso vem normatizado. Há um outro avanço, o que a gente chama de mutação social. Houve uma mudança de comportamento social acerca do estatuto, pois não tratamos mais dos menores ou os de menores, como comumente é chamado pela população. Esses de menores já não existem mais. Existem ali crianças
e adolescentes. E para a mudança social, houve uma mudança de interpretação. Nós começamos a olhar melhor para a criança e adolescente de forma de falar, nossa, se nós queremos um futuro melhor, é nesses indivíduos de direitos que precisamos instrumentalizar as políticas públicas. É neles que tem que começar o trabalho preventivo, o trabalho de construção de um futuro melhor. E, portanto, esses são um dos avanços. E o outro avanço é o avanço cultural. Houve uma mudança de comportamento da sociedade de forma cultural a não achar que criança e adolescente é obrigação só dos pais, mas de obrigação coletiva da sociedade, obrigação do setor público, obrigação da sociedade civil, obrigação dos responsáveis legais, mas também uma obrigação que de uma forma global atinge a todos os setores da sociedade, sejam eles privados ou públicos. Bom, falamos dos avanços, mas também existem itens, né, elencados aí pelo Estatuto da Criança e Adolescente que estão emperrados, parados, né, mesmo 28 anos depois, ainda não se moveu muito. Que itens são esses que você pode dizer para a gente que ainda estão por serem realizados dentro das prerrogativas do Estatuto da Criança e Adolescente? Eu diria que está ligado muito à necessidade de avançarmos na proteção individual. E essa proteção individual requer uma estruturação social para que haja não só através de atuações específicas de órgãos particulares ou públicos dentro do contexto de vida da criança e adolescente, mas um acompanhamento para o seu desenvolvimento de forma regular. É necessário, por exemplo, como o Estatuto diz, elencar uma rede de proteção de forma a nós caminharmos melhor, caminharmos no sentido de melhor atender a criança e adolescente, ainda muito despreparo. Um dos itens, como exemplo, é a educação pública. A educação pública precisa dialogar com o serviço social, precisa dialogar com o serviço psicológico, precisa dialogar com uma demanda, por exemplo, do adolescente de medida socioeducativa. Como eu havia dito anteriormente, nós precisamos de uma delegacia especializada de atendimento à criança e adolescente. Houve-se avanço, como apontei, mas há ainda grande dificuldade de assimilação, por exemplo, de um orçamento específico da criança e adolescente. O município de Taubaté, assim como vários municípios no país, não tem um plano municipal dos direitos da criança e adolescente. Então, como que a gente quer tornar instrumental e efetivamente uma atuação no município para criança e adolescente, se a gente não tem nas próprias bases orçamentárias, naquilo que é definido como plano e metas de governos e não de partidos e nem de políticos, mas uma plataforma de interesse prevista no Estatuto da Criança e Adolescente, de uma política pública efetiva, sem que haja então essa discussão. Então esse enfrentamento ainda está de forma devagar. Por quê? Há muitos municípios e interesses controversos acerca da criança e adolescente que leva, infelizmente, a nós caminharmos, às vezes, por medidas judiciais para que possa ter uma mudança e compreensão do Estatuto da Criança e Adolescente. O outro ponto é a necessidade, por exemplo, como eu disse, do setor de saúde e educação, atender demandas específicas da criança e adolescente. Adianta haver previsão de que deve se proteger a criança e adolescente de forma absoluta contra a sua, por exemplo, dignidade sexual, e nós não temos no município um serviço especializado de atendimento à criança e adolescente que foi abusada sexualmente. Então, assim, nós temos essas demandas pontuais e que são demandas que, se somada, formam um grande problema social, como exemplo, o trabalho infantil, e aí não há discussão, não há promoção de política pública, porque os próprios entes responsáveis ainda se ausentam do debate acerca do próprio estatuto, do conhecimento desse estatuto, e ainda dizer, mais do que conhecer simplesmente, efetivá-lo de forma a programar uma política pública. Plano municipal, orçamento da criança e adolescente, delegacia especializada, o processo de escuta ativa, justiça restaurativa, construção do ambiente familiar, desenvolvimento de vínculo familiar através de promoções de mediação, mediação escolar, enfim, tantas ferramentas que ainda carecem de instrumentalização, não só no município, no estado e na própria União de forma igualitária a todos os sujeitos de direitos.
Por que, Igor, ocorre essa situação que você está apresentando da ausência do ente público nessas discussões, né? Porque é tão difícil desses responsáveis estar presentes nos ambientes onde são promovidos debates e estar atuando no sentido de executar essas demandas que o público infanto-juvenil realmente necessita. Veja que o ente público, e aí envolve o poder legislativo principalmente, o poder executivo na sua execução da política pública, nas iniciativas e vontades de fazer mudanças acontecer, há, pelo meu ver, um medo de se fazer jovens mais pensantes, talvez, ou porque simplesmente não há um interesse voltado numa construção de um futuro, mas só de uma estratégia política imediata. Então, grande parte dessa estratégia de um país que pensa só daqui 3 meses ou só daqui 1 ano, leva com que não discutimos assuntos que dependem não de uma atuação agora, mas de uma programação, um desenvolvimento que vai levar a médio e longo prazo. E isso tudo está ligado não só à questão de orçamento público, mas está ligado a uma vontade política de fazer uma plataforma que dê certo, plataforma de desenvolvimento futuro desta geração ou das outras que estão por vir dentro do contexto criado pela legislação. Então, o maior dos defeitos ou o maior dos motivos que o ente público não faz isso só tem uma palavra: falta de vontade política de acontecer. Mas não é antagônico quando nós deparamos em época de eleição, seja ela municipal, estadual, federal, que essas prioridades estão às vezes listadas como demandas do candidato, do político, para atuar junto ao seu mandato, caso eleito, né? A gente vê até clipes bonitos, né, feitos em que a juventude, né, a criança e adolescente, às vezes está até à frente desse material, desse trabalho. Veja que nós estamos vivendo um momento em que a conjuntura, de uma forma geral, política, influencia nesse contexto. Essa influência, e aí utilizando dos espaços e das oportunidades com crianças e adolescentes, e aí eles usam dessa imagem para se promover, isso faz com que exatamente crie o que a gente chama de engodo demagógico, ou seja, eu falo aquilo que o outro tem que ouvir, o que a população, o que a massa, o que a sociedade quer ouvir, para que eu possa adquirir o voto. Se eu vou cumprir ou não, depende de um conhecimento muito mais amplo. Esse conhecimento técnico do Estatuto não é simples, demanda anos de estudo. Consequentemente, se não temos uma escola, uma estrutura social adequada que possa introduzir isso para que todos, de forma universal, tenham, além do conhecimento, mais o exercício de cobrança cidadã do cumprimento das normativas legais, isso não vale só para o Estatuto, mas de qualquer outro diploma nesse país, diploma legal, faz com que nós tenhamos dificuldades nas gerações de interpretação do Estatuto e de cobrança, e mais, assimilar as questões de política. É muito simples candidatos ou pré-candidatos se fazerem presentes em debates momentâneos, justamente para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é engodo demagógico. Você trata de forma messiânica, você quer ser o salvador da pátria só para se dizer que você é moral, que você vai restabelecer coisas imediatas. E esta cultura que se formou no país, de que tudo tem que acontecer agora, isso faz com que haja um empobrecimento da política pública de médio e longo prazo. E aí, quando fala de criança e adolescente, nós não falamos de uma política pública que tem como ser toda hora imediata. Tem que ser uma política pública de médio e longo prazo. Porque, lembrando, o código fala do 0 aos 18 anos de idade. Nós estamos falando de 18 anos, o que provavelmente vai levar aí 4, 5 mandatos de diferentes órgãos, seja majoritário, proporcional, vereador, deputado, governador. Então, essas posturas que vai acontecer nessas mudanças tem que dialogar a uma plataforma que atende uma pessoa dos 0 aos 18 anos. Tem que haver uma plataforma que atenda a 18 anos uma programação de política pública e não os 4 anos de mandato. E muito dos trabalhos não é feito
porque, além da falta de vontade política, não há cobrança social do outro lado, por justamente se dificultar, isso eu falo que é o legislativo, a normatividade, ou seja, a legislação ela é tão complexa que as pessoas não conseguem entender, e a dificuldade de uma escola fraca e uma escola que não pensa no desenvolvimento do contexto comunitário favorece que tenhamos pessoas demagogas, fale aquilo que as pessoas querem ouvir, eu ganho meu voto e simplesmente só vou fazer se a justiça mandar. Como então a nossa sociedade, a nossa comunidade, né, aquele que está do outro lado aí da telinha, pode contribuir, colaborar, né, para que os direitos e deveres estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente sejam plenamente cumpridos, seja ele no nível municipal, estadual ou federal? Para que tudo isso aconteça, o primeiro ponto que nós precisamos chegar é discutir com a sociedade civil. O que significa isso? Sentarmos de forma coletiva, democrática, de diversos interesses e saberes, para que nós possamos construir um plano de atuação. Mas, como que eu posso mudar imediatamente minha postura? É a partir de então que nós temos que começar, além de ler o Estatuto da Criança e Adolescente, tirar dúvida, insistir nos conselhos de escola, pais, mães, participação de professores nesse processo, discutir com a direção e a coordenação pedagógica, por exemplo, da educação, para que possa haver uma introdução destas temáticas envolvendo organização social, envolvendo cidadania, envolvendo protagonismo juvenil e infanto-juvenil dentro do contexto escolar. Dentro da família, existem diversos instrumentos, que é o primeiro deles, além da leitura para os filhos, mas a compreensão desse processo de desenvolvimento e entender que o seu filho ou sua filha ou o seu tutelado, ele é um sujeito de direito. E para entender isso, a gente precisa de uma mudança de comportamento, ou seja, nós precisamos os pais fazer eles entenderem para que possam expressar propriamente para os seus filhos. Além disso, é preciso, como eu disse, no plano de construção e um plano de atuação com criança e adolescente, ser dialogado com o legislativo, porque é no legislativo brasileiro, vereadores e deputados estaduais e federais e no Senado Federal, em que haverá a costura desta vontade social. E costura dessa vontade social só se tem quando se ouve ambas as partes, quando se abre para o diálogo e aí se constrói aquilo que é melhor de interesse para a criança e adolescente. Esse é um dos papéis, inclusive, de promoção do CMDCA. E o CMDCA, que é o Conselho Municipal, tenta fazer isso. Mas, infelizmente, o que existe é demandas pontuais suscitadas para fazer palanque político. O exemplo disso foi a Escola Sem Partido, em que se fez uma conotação para tentar induzir as pessoas num processo, mas que na verdade a visão era prejudicar a educação, o professor, prejudicar o desenvolvimento desse próprio indivíduo sujeito de direito. Então, esse discernimento político depende de diálogo, construção social, construção essa que se dá com cultura, promover coisas boas para a criança e adolescente. Você, pai e mãe, sempre quer aquilo que é melhor para o seu filho. E por que o ente público nem sempre prevê aquilo que é melhor? Porque não se ouve aqueles que estão realmente envolvidos. E, inclusive, ouvir a criança e adolescente para que ela possa expressar o que ela quer de melhor da sua própria vida, a fim de que não nós desenhemos o traço para onde ela vai caminhar, mas de forma que nós facilitemos que ela encontre as suas melhores atuações e saídas para se tornar um adulto competente, que desenvolva habilidades, que atue na sociedade e que mais se responsabilize pelo país todo para que possa haver uma continuidade de todos esses direitos por gerações e gerações. Bom, Igor, eu estou ouvindo lá do outro lado, né, autoridades nos acompanhando e dizendo assim, puxa vida, o Igor disse, por exemplo, que Taubaté tem a questão da demanda da delegacia especializada da criança e adolescente, né? Como que nós poderemos, aí, tendo vontade política, implantar isso e quanto tempo isso levaria? Conseguiria nós, no nosso mandato, implantar essa delegacia, por exemplo, que pudesse servir como um marco para a região toda do Vale do Paraíba?
O primeiro ponto para haver especificamente sobre a delegacia nós discutimos com o governo do estado, porque a academia de polícia, a polícia civil pertence ao estado e aí é uma política de plataforma maior do estado de São Paulo. E nós temos que discutir o orçamento e haver adequação. O que pode haver para facilitar esse caminho é nós estreitarmos, e eu falo nós envolvendo todos os órgãos e poderes juntos, estreitarmos um único documento cobrando do governo do estado um investimento nesse sentido. Mais do que isso, o próprio Conselho deliberar como indicativo de uma política pública. Essa indicação de política pública já foi feita no Conselho Estadual, mas não houve implementação e aderência de forma geral, porque há ainda uma política empobrecida de encarceramento, uma política voltada para discutir demagogicamente a questão da redução da maioridade penal, enfim. Além disso, para que se tenha uma delegacia, poderíamos ter por vontade política, e aí do próprio executivo municipal, ou seja, o prefeito municipal, precisava ter uma vontade, por exemplo, poder ceder um espaço dentro dos N prédios públicos que existem na cidade, para que se tenha essa delegacia constituída e junto com um convênio com o governo do estado. Então, precisa haver dos dois lados uma política de interesse somada, mas os indicativos podem ser feitos por abaixo-assinado, pode ser feito por resolução do CMDCA, pode ser feito por atos normativos da Câmara Municipal, a fim de indicar o melhor caminho da política pública nesse viés específico, que é atendimento nas delegacias quando comete-se ato infracional. Então, esse é o primeiro contato nessa política pública. Mas existem outros problemas estruturais. Por exemplo, nós temos um centro de referência assistente social que não é completo na sua equipe técnica, ou seja, psicólogo, assistente social, há ainda defeitos na máquina pública de servidores técnicos especializados que deveriam atender de forma preventiva a criança e adolescente para que ela não pudesse se expor a violações de direitos no futuro. E quando se está exposto, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, também tem defeitos funcionais. Há ainda pouco conhecimento, porque inclusive Taubaté só aconteceu porque o CMDCA pediu e ajuizou a ação para que houvesse a construção dessa política determinada pelo Sistema Único da Assistente Social, que é o SUAS. Enfim, são coisas que demandam tempo, preparo e diálogo. Agora, importante, Taubaté, depois que a gente assumiu o CMDCA, houve a retomada da discussão da medida socioeducativa. Um plano municipal de medida socioeducativa que vai valer por 10 anos. E isso é muito positivo, porque é um plano que vai tratar do jovem, do adolescente em conflito com a lei. E como vai ser as medidas tratadas no município, projetos, para onde vai ser caminhado, como queremos melhorar. Um exemplo disso que esse indicativo de delegacia especializada é tirado no plano de medida socioeducativa. Mas esse plano não basta ser feito pela sociedade, precisa ter aderência daquele que está no chefe do executivo, ou seja, o prefeito municipal, para que possa haver realmente uma instrumentalidade, ou seja, uma efetividade de cumprimento. Bom, Igor, você tocou no assunto com relação à medida restritiva, né? Essa semana nós tivemos uma ocorrência na Fundação Casa aqui em Taubaté, né? E o que nos chamou a atenção na reportagem feita aí pela Coelho Vanguarda, que é afiliada da Globo na cidade, de que a Fundação Casa, a diretoria, não deu informações a respeito, né, do que de fato ocorreu lá dentro. Como está o diálogo do CMDCA, do Conselho Tutelar, dos entes responsáveis pelas crianças e adolescentes em medida restritiva, junto à Fundação? Veja, nós soubemos através também da imprensa, não houve uma comunicação formal da ocorrência para com o CMDCA, mas eu já alerto aqui que houve sim um empobrecimento desse relacionamento, porque houve não só agora, mas de diversos acontecimentos da Fundação Casa, que passou a ser tratado como política estadual e, consequentemente, por ser o governo do estado que toma conta disso, acabou que retirou a competência, não propriamente legal, mas assim, a participação efetiva do CMDCA, do Conselho Municipal, dentro da Fundação Casa, o que afasta, consequentemente, o conjunto do Fundo Municipal, afasta o Conselho Tutelar, porque são políticas municipais. E isso vem na contramão daquilo que o Estatuto fala, que é a municipalização do atendimento à criança e adolescente. Nós precisamos fazer com que a máquina não funcione para a União, mas a União funcionar para os estados e os estados para os municípios.
porque é aqui que se tem as pessoas, é aqui que se vive as pessoas. A Fundação Casa, infelizmente, tem enfrentado problemas estruturais e de longe nós estamos próximos de resolvê-los de forma geral, porque ainda há pouco diálogo e transparência. A maior problemática hoje de qualquer gestão pública é a falta de transparência. O país não transparente faz, consequentemente, ocorrer circunstâncias que não demonstram aquilo que nós temos como cobrar. Exemplo disso, você sabe quanto custa uma criança e adolescente no município de Taubaté? Não sabemos. Por quê? Porque não há transparência do orçamento específico para a criança. E assim acontece na Fundação Casa. Existe o outro lado de não se expor de forma, e aí temos que tomar cuidado com a mídia sensacionalista, de que se expõe a situação para ficar ali acusando e deteriorando essa construção daquilo que se fala de correção dessas condutas indevidas que ocorreram lá. Então também deve-se ponderar, pelo outro lado, aquilo, a postura da Fundação. Mas o diálogo com os setores, exceto o judiciário, mas o diálogo com os outros setores e a própria sociedade civil, ela precisa acontecer. E eu não falo só em levar projeto ou ações específicas na Fundação, mas precisa ter um diálogo para perguntar assim, como é que o adolescente vai voltar para o convívio social? E esse aspecto de reeducação, ele está ligado a diversos outros setores, que é a saúde, é a educação pública, é a oportunidade do trabalho. Estas situações fazem com que só vá ter avanço na Fundação Casa quando nós, como sociedade, começar a discutir propriamente lá. E tem um outro ponto, a ausência e efetividade, infelizmente, do abandono intelectual e material de pais. Abandono-se intelectualmente na formação psicológica, moral, e abandono no contexto de educação familiar e também abandono material, de assistência, de alimentação, abandono o jovem passa a ter algumas obrigações, e eu falo jovem, adolescente, ou até criança, a ter obrigações dentro de casa que nem sempre são de acordo com o desenvolvimento dela. Mas no contexto específico da Fundação, não fomos comunicados e ainda há muita falta de diálogo, porque houve uma separação entre aquilo que era do Estado e aquilo que é do município. Um país que caminha de forma segregada e separada não caminha, infelizmente, para a efetividade completa do que o Estatuto prevê. Bom, outro assunto também que virou polêmica recentemente foi a questão do núcleo de acolhimento da criança e adolescente de Taubaté, né? Responsabilidade da prefeitura da nossa cidade, né? Como que está esse caso, né? E o que o CNDCA tirou já de conclusão a respeito do que ocorreu lá, que saiu também na mídia, né, na rádio aqui em Taubaté, nas redes sociais, né? Foi uma polêmica bem interessante. Sobre o núcleo de acolhimento de adolescentes, lá é um ambiente também de proteção, e por ser um ambiente de proteção é preciso alguns cuidados. Esse ambiente ele foi estruturado para receber um número de adolescentes de sexo masculino e feminino a partir dos 12 anos de idade até os seus 18 anos, mas não que eles tenham que ficar ali. Deve-se haver um projeto político-pedagógico que trabalhe períodos para que se haja uma reestruturação da família e volte esse adolescente para o seio familiar da onde ele foi retirado, para que haja então uma efetividade da atuação. O que aconteceu com o núcleo foi que houve algumas divergências que culminaram em brigas internas entre os adolescentes, mas também em brigas contra os próprios agentes públicos que coordenam a instituição. Então, assim, o que nós temos de grave, e isso que a gente observou, é a troca de mais de 9 meses da coordenação, nós temos uma ausência de participação efetiva da Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social em termos daqueles que estão nos cargos superiores, em direcionar de forma clara e transparente o orçamento, o custo da política de atendimento, de acolhimento desse adolescente no núcleo. Nós temos alguns apontamentos estruturais, que é uma casa em que ela, embora tenha uma estrutura magnífica, não há ainda uma estrutura propriamente condizente a respeito, por exemplo, de esporte, lazer, e isso tem que ser questionado tecnicamente, muito embora as normativas e as leis dizem que essa casa está de forma adequada. E aí a gente só precisa fazer uma discussão a respeito desta casa.
Outros apontamentos estão relacionados aos comportamentos desses adolescentes. E aí, quando se pergunta se existe culpado dessas brigas, dessas revoltas, o culpado são todo o contexto. Contexto social, por primeiro momento, em que há ali uma violação de direito, e o direito violado levou essa criança e esse adolescente, ser retirado do seio familiar ou do que ele convívio que ele vivia. Há uma responsabilidade da ausência dos pais, propriamente, desses adolescentes, por falta de estruturação de sua família, por N motivos. Há também uma preocupação da culpa psicológica, há discussão sobre a psiquiatria, porque há adolescentes com situação de abalo psicológico e psiquiátrico, com desvio de algumas personalidades. Há ainda a discussão sobre a forma com que se foi construído os planos de trabalho. Evidentemente, ainda não tivemos um plano de trabalho do núcleo que vá de encontro efetivamente com a demanda ali tratada. Lembrando que ali é uma demanda de alta complexidade. Eu sempre falo, do que adianta nós só aglomerarmos os adolescentes, nós precisamos ter um trabalho, eles não podem ficar ociosos. Foi feito isso, mas não atendeu, não houve aderência. E quando não se tem aderência pelo próprio adolescente, existe o outro lado da situação. Como a equipe técnica vai conduzir essa situação? Que equipe é essa? Psicólogo, assistente social, os cuidadores, motivar o servidor público que trabalha lá. Não basta só falar para ele que ele tem que ir para lá, que ele passou no concurso, e simplesmente não prepará-lo ou conduzir essa preparação contínua. Então é uma soma de conjuntos, mas de todos esses apontamentos, eu estou visitando pessoalmente quase que semanalmente essa casa ou diariamente, para que nós possamos ali, de alguma forma, interferir de forma positiva. E a partir disso foi criada uma comissão do CMDCA para discutir essa realidade e apontarmos de forma conjunta, porque não adianta só um dizer e o outro executar, temos que trabalhar em parceria para que nós mudemos essa realidade. Principalmente, sociedade civil, olhem para os teus filhos, e esses são seus filhos que são geralmente os que a gente tem que acolher, que estão em situação de vulnerabilidade social por um despreparo da sociedade civil. Então a sociedade, de modo geral, tem que começar a olhar melhor para a criança e adolescente. Bom, e olhar para a criança e adolescente é oferecer oportunidades, né? Inclusive aí com a lei da aprendizagem, né, que o CMDCA também realizou um fórum, né? Agora recentemente, também no final do mês de junho, né? Tem uma demanda muito grande aí com relação aos jovens, né, no mercado de trabalho. Gostaria que você fizesse um breve relato, nós estamos no final, só para a gente ter noção, né, desse potencial do jovem adolescente de Taubaté e o quanto ele tem dificuldade de ser inserido nesse mercado. Primeiro ponto, que é a oportunidade, porque há uma demanda do mercado de trabalho, ausência de experiência prévia, e essa experiência prévia pode ser adquirida a partir da jovem aprendizagem. Esse jovem aprendiz, ele é um sujeito a partir dos 14 anos de idade, adolescente, até os 24 anos, que pode atender uma demanda específica da sua empresa ou do seu comércio, mas de forma legalizada. Trabalho infantil, ele só é ilegal a partir do momento quando ele viola então essas prerrogativas de direitos, expõe o adolescente a uma situação de risco, atrapalha o desenvolvimento escolar, e o jovem aprendiz ele vem na contramão. Ele é uma política pública efetiva, mas que ainda depende de muita vontade para acontecer de forma ampla, porque há uma legislação que obriga as cotas, e a gente discutiu isso no fórum. As cotas são de porcentagens para a quantidade de empregados na empresa, e as empresas precisam aprender a efetivamente contratar, não porque a lei determina, mas por vontade de transformar esta geração nova com experiência, oportunidade para crescimento. E do outro lado, nós cobramos e temos que continuar cobrando que o poder público faça isso de forma efetiva, ou seja, o próprio poder público contrate o menor aprendiz dentro da sua própria estrutura, porque aquele que existe tem que dar exemplo, e começa também do poder público. Jovem aprendiz é demonstrar responsabilidade social. Eu fui jovem aprendiz com os 14 anos de idade e sou o exemplo de que a primeira experiência da minha vida no trabalho, o contato, foi para moldar para que eu me tornasse um bom profissional. E tornar bom profissional não é estar dentro de um quadrado de conhecimento e nem de atitude, mas que tenha habilidades e que tenha condições de conduzir uma vida independente e de bom convívio social e responsável pelo país. Para terminar, respondendo, 13 de julho, motivo para comemorar ou para reivindicar? Motivo para
para comemorarmos o avanço, mas também para reivindicarmos as necessidades prioritárias e discussões desse importante diploma e ainda caminharmos nessa democracia chamada Estado Democrático de Direito Brasileiro. Porém, eu resumiria que o Estatuto da Criança e Adolescente só é ferramenta efetiva se presente na vida das pessoas, e pessoas estão em todos os cantos, nos órgãos públicos, na sua casa, em todos os cantos, de forma que, se nós unirmos, nós iremos construir um futuro melhor com dignidade. Bom, Igor Cauê, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa das 6, mais uma vez, falando aí sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, que completa agora no dia 13, 28 anos, né? Importante documento que norteia aí as políticas e ações voltadas ao público infanto-juvenil da nossa cidade. A porta está sempre aberta, né? E quando tiver novidades, nos comunique para voltar aqui no nosso programa. Muito obrigado, TV Cidade, ao espaço, e que a mídia abra sempre esse espaço, porque é assim que a gente dialoga de forma direta com você, munícipe. Muito obrigado e boa noite, tudo de bom. Bom, e estamos indo também, né, nesta quarta-feira, dia 11 de julho de 2018, agradecendo a você que nos permitiu entrar na sua casa, no seu trabalho, né, aí pelas redes sociais também, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Amanhã nós estamos de volta aqui novamente, a partir das 18 horas, no canal 3 na TV Cidade. Então, até amanhã!